raidianas. Você criou uma rotina que, na verdade, ela tem as suas peculiaridades, mas é uma rotina de bolas de esponja, teremos assim, mais ou menos clássica. Com a sua personalidade, mas mais ou menos claro. Mas talvez a associação que você fez com os nomes, a forma como você apresenta, as pessoas gostam, e isso é que acaba fazendo com que elas peçam para ver de novo, porque gostaram da rotina, da forma de apresentar. Isso mostra aquilo, quer dizer, o importante efetivamente é o efeito, é o que o público vê. Né? Ela perguntou e veio a resposta aí, ó, Zoraidianas, né? Direto, pois é, isso é um caso típico. Bom, antes de ler o próximo de Recife, existem bom mágicos? Sim. Toparia fazer um show? Sim. Já estou lendo e-mail. Na verdade eu fiz já show na Bahia, adoraria voltar para lá, eu acho o Nordeste maravilhoso. Qual o seu telefone e e-mail? www.paolodemitri. Qual está escrito aqui, ó? Amazing, esse fundo novo que a gente colocou hoje, porque deu um problema, é difícil acertar o dedo, cara, você não faz noção. Então, ó, escrito aqui, ó, paolodemitri.com.br, ou você procura Paulo Demitri no Google e você me acha, ali tem todo o meu contato, esteja à vontade. Bom, sim, toparia. Acho que é isso. Pelo amor de Deus, Uber, fala de você. Já falei muito, só que indiretamente já falei bastante. Falou, mas como é que os primórdios, como é que você se interessou, como você começou, como foi seu acesso, quem foi seu mentor? Pois é. Bom, vamos lá, rápido, quer dizer, porque senão o Mágico Antigo tem muito para contar. Então. Na verdade, eu comecei, eu sempre gostei muito de baralho. Quando eu era criança, moleque, né, como a gente diz aqui em São Paulo, eu morei muito tempo no Rio, moleque no Rio tem uma conotação um pouco pejorativa. Aqui em São Paulo não tem, então o pessoal do Rio, moleque aqui é menino, né? Eu lembro de ter assistido alguns filmes que me encantavam quando eu via croupier, por exemplo, dando carta em cassino, o jogador profissional dando carta. Isso sempre me entusiasmou muito e eu gostava muito daquilo. Mas isso ficou meio esquecido. E quando eu tinha mais ou menos uns 15 anos, teve na escola que eu estudava, fazendo lá o que na época ainda se chamava de curso ginasial, um mágico que eram os irmãos Falucci, que eram dois irmãos argentinos que trabalhavam muito em escolas aqui no Brasil na época. E eles foram lá, fizeram um show. Foi ótimo porque interromperam as aulas, né? Tipo, tivemos aula até às 10 horas, aí parou para ter show de mágica. Isso já era interessante. Então, eu gostei muito da apresentação, achei uma coisa muito interessante. E tinha um tio que gostava de mágica. Aí veio a ideia, puxa, perguntar para ele. Não era tanto, e esse é o ponto importante, quer dizer, as pessoas pensam às vezes que o sujeito quer saber a revelação para saber como é que o número foi feito. Não, na verdade o que eu pretendia, eu acho que é isso que passa na cabeça da maioria dos mágicos, que veem um mágico, porque a maioria dos mágicos começa a fazer mágica vendo outro mágico. Se você pegar a biografia da maioria dos mágicos, é isso que acontece. Um dos primeiros que eu vi ao vivo foi o Paul. Pois é, exatamente. Você vê o mágico, acha interessante, mas não é que você quer saber exatamente como é que ele fez aquele número. Você quer, talvez, provocar no público a mesma sensação que você teve, seja lá fazendo o que for. Então eu fui procurar esse meu tio, ele me emprestou o livro do Peixoto, exatamente, porque eu não consegui tirar nada de lá, infelizmente, mas enfim. Alguns aparelhos que ele tinha, trabalhava com marcenaria, era um excelente marceneiro, profissional, ele tinha lá uns aparelhos de madeira que ele próprio fez, e aí eu comecei a frequentar o que existia antigamente, hoje ainda existe mais uma quantidade um pouco menor, uma estrutura um pouco diferente, as lojas de mágica, que você ia, o sujeito apresentava os números e você comprava. O primeiro número que eu comprei, não por ser diferente, foi um baralho rádio. Então aí eu comecei a me envolver, fiquei sócio do SEMA, Centro de Estudos Mágicos, que na época era uma associação que tem hoje uma certa semelhança com o que é a Misdirection hoje, quer dizer, um grupo fechado de estudos, talvez até um pouco mais de estudos do que o Misdirection é hoje, embora com bastante semelhança, e comecei a me desenvolver. Na verdade,
Isso foi até mais ou menos, quer dizer, eu comecei com uns 15 anos, até mais ou menos uns 20 e poucos, 25, 26 anos, eu me dediquei fortemente à mágica. Nós criamos lá no SEMA os shows de close-up simultâneos, que agora nós estamos revivendo na Misdirection, quer dizer, vários mágicos trabalhando em close-up ao mesmo tempo, que era uma maneira de você levar para um público maior shows vistos de perto, que não era possível, porque você tem o problema da dimensão da plateia, né? Dessa forma se consegue, todos os mágicos trabalhando ao mesmo tempo. Nós desenvolvemos isso no SEMA, e depois eu comecei a ter, eu nunca fui mágico profissional, sempre me dediquei como amador, e por razões profissionais eu comecei a me dedicar mais à minha profissão, que, afinal de contas é que pagava o leite das crianças, né? Quer dizer, então, acontece, né? Acontece, você tem que comprar o leite das crianças. E, na verdade, parei durante um certo tempo, não propriamente de fazer, mas eu me afastei do meio mágico, não fazia mais parte de nenhum clube, acompanhava muito de longe tudo, e fiquei, eu diria, quase 30 anos parado, efetivamente, só acompanhando muito de longe, como quase um leigo realmente. E voltei há uns 3, 4 anos atrás, foi aí que você me conheceu, já na nova fase, e comecei a retomar agora com mais intensidade. O que eu não deixei de gostar, e que na verdade foi uma origem, quer dizer, depois eu comecei fazendo mágica com aparelhos, com todo tipo de coisa. Na época não existia a magia de close-up como tem hoje, era mágica de palco. Se quisesse fazer alguma coisa, tinha que fazer de palco. Mas eu comecei a me dedicar mais à magia de close-up, tanto que no SEMA nós desenvolvemos exatamente essa área, essa especialidade, e especificamente com baralho, porque eu gostava muito de baralho. Então, nesse período, desses 30 anos que eu parei de fazer mágica, eu não deixei de gostar de baralho, muito pelo contrário. Eu desenvolvi uma coleção muito grande de baralhos, passei a estudar a história do baralho, a origem do baralho, e passei aí esse tempo todo me dedicando a isso. O que é muito grande? O que é uma coleção muito grande? Na verdade, a coleção, a quantidade não é um fator tão importante. Eu diria que a qualidade é mais importante. Quer dizer, você tem coleções às vezes de poucas peças, mas que são importantes. A minha coleção especificamente tem em torno mais ou menos de 2.500 peças. Eu digo peças pelo seguinte, não são só maços. A grande maioria são maços, mas existem também aquelas folhas que você tem antes de recortar, que são da fábrica, são poucas e raras, mas eu tenho algumas. Você tem cartas avulsas, porque às vezes cartas, por exemplo, muito antigas, você não consegue o baralho inteiro completo mais, mas sim algumas cartas isoladas. Existem baralhos em formas de livros também, que eram editados na forma de livro. Então, juntando todas essas formas, são 2.500 peças mais ou menos que eu tenho hoje na minha coleção. E a minha especialidade, quando eu falo isso, eu sempre faço comentário, porque quando eu falo isso para as pessoas leigas do modo geral, elas dizem, puxa vida, coleção de baralho já é um negócio altamente especializado, né? E você ainda tem especialidade dentro disso, mas tem, por incrível que pareça, tem. A minha especialidade, na verdade, eram 2, hoje eu estou indo para um terceiro setor. O principal dele é o baralho que a gente chama de internacional, que é o baralho mais comum, isso que a gente joga, quem faz mágica usa o Bicycle famoso, aquelas figuras, aquela estrutura de baralho, 52 cartas, tal, sistema de naipe francês, que é o que a gente usa, esse ouros, paus, copas, espadas, é um sistema francês de naipe, existem outros sistemas. E essa é a minha especialidade. Eu fiz um estudo até sobre classificação dos vários estilos dessas figuras, que acabou depois me valendo, não sei se como recompensa ou reconhecimento, eu acabei sendo escolhido para ser o presidente da International Playing Card Society, que é uma sociedade internacional de colecionadores e estudiosos de baralho. Tem sede na Inglaterra, mas sócios no mundo todo. Eu fui durante 4 anos, quase 5 anos, presidente mundial dessa entidade, e um pouco por força dessa especialização. O outro ramo de coleção de baralhos que eu tenho são os chamados baralhos artísticos, quer dizer, aqueles que são
concebidos e desenhados por artistas. E agora como voltei a fazer mágica, e de uns anos para cá tem surgido um volume muito grande de baralhos concebidos por alguns editores para mágica. Até são controversos, porque alguns desses baralhos são tão exóticos que tirariam um pouco aquela neutralidade que o baralho tem para você executar o número. São baralhos, às vezes, de cores exóticas, com desenhos exóticos, mas é impressionante a quantidade de baralhos que tem aparecido sobre isso. Eu estou agora preparando um trabalho sobre isso, pretendo editar um catálogo, provavelmente nos Estados Unidos, talvez fazer uma tradução para o português para ajudar. Já estou conversando lá com alguns editores especializados nessa parte de baralho, para fazer um catálogo sobre os baralhos mágicos que estão sendo editados. Começou mais ou menos em 2004 para cá, e você tem hoje uma quantidade enorme de baralhos. Eu estou fazendo esse trabalho, cada semana eu abro a internet para ver a coisa, tem 2, 3 baralhos novos. Eu não consigo acompanhar a velocidade em que eles estão surgindo aí no mercado. Mas é um ramo que eu estou começando a ter também um conjunto. É uma área interessante porque você consegue aí ter a coleção, de certa maneira, almejar uma coleção completa. Uma coleção com todos os baralhos que estão sendo editados nesse período, já que é impossível você ter uma coleção, mesmo só do baralho internacional, que abranja todos os fabricantes em todas as épocas. É praticamente impossível de se ter. Qual que é o baralho a carta mais antiga que você tem? Data, que ano? Eu tenho uma carta única do baralho tipo internacional, mas ainda na sua origem. O baralho internacional surgiu na França, na cidade de Rouen. Era um baralho regional da cidade de Rouen. Depois ele foi para a Inglaterra, e ali é que ela começou a desenvolver o baralho inglês, que na verdade depois internacionalizou, principalmente por causa dos jogos, bridge, poker, divulgado no mundo inteiro, utilizava esse tipo de baralho. Então é o baralho que a gente conhece, embora existam outros tipos de baralho que estão. Então, até depois aqui alguma coisa, se for o caso, a gente pode ilustrar um pouquinho alguma coisa sobre isso. Cara, mas tem coisa ainda, peraí. Mas na verdade, para responder a tua pergunta, então eu tenho uma carta única de um baralho de Rouen, que foi editado em 1550. O Brasil tinha 50 anos de idade e esse baralho foi fabricado. Eu não trouxe ele hoje aqui, mas é uma carta única, é um valete de espadas, de um fabricante da cidade de Rouen, e eu tive várias comprovações de que de fato a carta é real, porque às vezes um pedaço de papel. Esse baralho tem até uma história interessante, se tiver um tempinho só para contar rápido. Eu comprei num leilão, a gente me pergunta, de um fulano na Polônia. Então, comprei, paguei e tal, o baralho veio para o Brasil. E não chegava. E eu, desesperado, não só pelo valor monetário, mas também pelo fato de ser uma peça raríssima. Um negócio complicado, queria até a peça. Né? Aí não vou chegar. Aí daqui a pouco o sujeito me manda um e-mail dizendo: eu estou com um problema, o baralho voltou para mim. E dizendo que o endereço estava errado. De fato, o sujeito trocou. A minha casa é 177, na rua, o número 177, ele colocou 117. E o baralho voltou para lá. Aí eu já tinha pedido para ele fazer o seguinte, ia pedir para ele fazer o seguinte: segura aí, passa para uma. Eu tenho vários amigos na Europa, nós temos os congressos da International Playing Cards que são feitos na Europa. Você segura aí que eu pego com um amigo meu, porque essa altura o risco maior de fazer o baralho voltar. Mas enquanto trocávamos os e-mails, ele despachou lá de volta para o endereço. Aí chegou. É o que eu sempre brinco: se eu comprasse um baralho básico desse vagabundo aí que custa $5 ou qualquer coisa do tipo, ele chega às vezes em 2 dias e está tudo direitinho. Esse daí, que foi uma coisa, demorou quase 3 meses e cruzou o Atlântico 3 vezes. 50. Então é a famosa lei de Murphy, não tem jeito. Mas essa é a peça mais antiga da coleção. Você falou também de... Eu tenho uma curiosidade. Por que o as de espadas é diferente? Tem uma explicação? O as de espadas do baralho inglês, que é esse internacional, é diferente pela seguinte razão. Na Inglaterra, no final do século XVIII, estabeleceu-se um sistema de taxação sobre os baralhos. O baralho era uma coisa que vendia muito, era um produto muito popular.
E como todo governo olha sempre aquilo que vende mais para taxar mais de imposto. Eles estavam no meio de várias guerras lá, tinham que pagar as guerras, então taxaram os baralhos. A forma de fazer isso era a seguinte: existe até uma lenda que muita gente conhece, depois a gente pode, se for o caso, comentar. O fabricante fabricava todas as cartas de baralho, mas o as de espadas era fabricado por uma imprensa especial. Naquele tempo os baralhos não tinham o dorso desenhado, a maioria das cartas eram brancas, no dorso, então você podia juntar uma carta de um outro baralho e colocar num baralho normal. Hoje seria muito difícil fazer isso. Mas, então como é que você fazia? Você fabricava todas as cartas menos o as de espadas. O as de espadas era fabricado por uma imprensa oficial do governo, na verdade contratada pelo governo. Então você ia lá e comprava os as de espadas para completar o seu baralho, que eram, na hora de comprar isso, é que você pagava o imposto sobre o baralho. Então ele era a estampilha, digamos assim, a forma de comprovação da fabricação do baralho. Então por isso é que ele tem um desenho diferente, maior do que os outros desenhos. E ele é chamado, na Ásia, por exemplo, ele ainda é tido como a carta da morte, chamada carta da morte, por uma razão. Quem falsificava esses ases de espadas, quer dizer, não ia lá comprar para pagar o imposto, fazia na sua própria fábrica, era condenado à morte, por forca. Na verdade, sabe-se de um único caso. Que já é o suficiente para não falsificar. Que já é suficiente. Mas o sujeito falsificou e foi enforcado em praça pública porque falsificou as espadas. A penalidade lá para não pagar imposto era um pouco pior do que a nossa hoje aqui. Felizmente, nós estamos numa época mais civilizada, né? Mas o sujeito falsificou e foi. Então, por isso é que a carta é conhecida como carta da morte. Por isso que ele tem esse desenho maior. Os fabricantes ingleses mantiveram essa tradição de deixar o as de espadas maior, mesmo quando a taxação não era mais especificamente do as de espadas, como é até hoje. E vários fabricantes americanos mantêm essa tradição. A maioria mantém sem saber direito qual foi a origem, mas a origem é exatamente essa. E você falou que você tem um baralho de artistas na sua coleção? Quem, por exemplo? Vários artistas. Salvador Dalí é um deles. Tem o Sônia Delaunay, que é uma artista não tão conhecida, mas que tem um baralho muito interessante e importante que ela fez. Do Dalí, eu acho que até tem aqui uma cópia. Tem o da minha mulher, que é uma artista plástica, e fez um baralho, que hoje é editado pela Copag, o Epoch. E é um baralho bastante badalado, muito comprado, principalmente fora do Brasil, um baralho de um desenho muito especial e peculiar, e que ela fez. E, enfim, vários artistas têm. Existem alguns casos curiosos de artistas.